O torcedor já pega no pé no primeiro amistoso do ano. O time fez jogo treino só. O time do Cruzeiro tá o quê? Há quase 40 dias, não é isso? Sim. Parado, né? Sem jogar. Aí, automaticamente, isso é normal do torcedor. Ele faz aquele comparativo, sim. O time que tá jogando, disputando as finais, com o time que ele entrou em campo. Não é. Mas eu vou sair em defesa do torcedor. Não tô criticando o torcedor. Não, ele não tá pegando no pé por conta do primeiro amistoso do ano, né? Já é o quê? O 12º ou 13º jogo do Cruzeiro na temporada? Não, mas eu estou dizendo com relação ao Cruzeiro do Leonardo Jardim agora. O Cruzeiro do Leonardo Jardim, cara, a gente tá conhecendo agora. Não dá nem pra dizer que o Cruzeiro contra o América nas semifinais era do Leonardo Jardim, porque não era. Não. E muito menos um Democrata. Então esse Cruzeiro que entrou em campo contra o Bragantino já é o do Leonardo Jardim em início de trabalho. Mas eu entendo perfeitamente a bronca de alguns torcedores. Eu falei agora há pouco do Wallace, que eu vi evolução, apesar do torcedor torcer o nariz, eu entendo o torcedor. E o torcedor cobrar o Wallace, ele tá certíssimo, porque vai bater um ano quase que o Wallace tá aqui e até agora ele não demonstrou. Tá muito aquém da expectativa. Então eu entendo perfeitamente a bronca da torcida. O Wallace, que muita gente não lembra, mas ele chegou ao Cruzeiro, teve esse problema aí de peso, né? Chegou um pouco acima do peso e hoje são mais ou menos 6 quilos aí que ele perdeu. Ele tava de férias, né? E ele passou por uma artroscopia no ano passado, antes de chegar ao Cruzeiro. Então não é uma das cirurgias mais graves, não é? Mas é uma intervenção que acontece no corpo do atleta, né? E aí teve essa dificuldade em pegar o peso, né? Em chegar a esse peso padrão, e agora, vamos ver se o técnico Leonardo Jardim vai dar sequência. Eu até acredito, viu, Romano e Panzi, que ele vai dar sequência pro Wallace. Porque nos últimos jogos treinos, ele vinha utilizando o Wallace como titular. Você vai se lembrar o seguinte, ele foi questionado sobre o Wallace. Ele conhece o Wallace. Conhece. Ele conhece o Wallace da Europa. Ele viu o Wallace jogar na Europa. Ele sabe o potencial do Wallace. Ele sabe que o Wallace foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Ele não vai tirar da invenção da cabeça dele e falar assim, não, eu quero o Wallace titular. É porque ele conhece o potencial do jogador e sabe que pode explorar isso. Por exemplo, colocar o Wallace na final da Copa Sul-Americana foi uma coisa que pra mim tava totalmente... o Diniz querendo, vamos colocar assim, dar uma moral pro Wallace. Ali foi pra dar uma moral, porque a gente sabia que não tinha como, o Wallace estava muito mal, tanto que ele foi sacado com 30 minutos do primeiro tempo. Sim. Mas ali é uma outra situação, outro treinador, outro Cruzeiro, né? Ali era uma outra questão. Ali o problema foi muito mais a escolha do Diniz pelo Wallace do que o Wallace. Exatamente. A gente passou 2 semanas falando que provavelmente o Lucas Silva ia começar o jogo. Aí o Diniz escolheu o Wallace e o Wallace começou muito mal. Pra mim, a responsabilidade naquele momento, naquele jogo, foi muito mais do treinador, que fez uma escolha mal feita, do que do jogador. E o Diniz admitiu isso. Com 30 minutos ele substitui. A partir do momento que ele tira com 30 minutos, ele fala, eu errei. E ele põe, o cara que ele utilizou nos treinos. Que a gente tava falando. Então, assim, é uma outra situação. Mas o Cruzeiro tem, então, também uma novidade, né? O próprio Vidalba aí na lateral esquerda. E aí ele utilizou o Kaique no amistoso e o Marlon não entrou. Foi questionado na coletiva e falou, no jogo treino do Botafogo, a primeira mudança que eu fiz foi colocar o Marlon. Não é que o jogador tá esquecido ou abandonado. A primeira mudança que eu fiz foi colocar o Marlon. Hoje eu quis colocar o Kaique. São as convicções e são os testes do treinador. É verdade. E ele já falou muito claro, já deixou bem claro, Leonardo Jardim. Vai utilizar várias formações diferentes, porque, gente, são 66 dias até a parada do campeonato pro Super Mundial. Serão 19 jogos em 66 dias com viagens. O Cruzeiro já vai viajar agora. Joga aqui, viaja pra Argentina. Joga sábado. À noite já viaja domingo. Viaja domingo pra jogar na terça-feira. Um jogo a cada 3 dias e meio. Exatamente. Então, ele vai rodar. Tenha paciência. Ele vai rodar esse time, vai colocar jogadores ali, porque senão ele vai perder jogador. No fim da coletiva, é uma coisa que o Panzi fala,
na TBB, na turma do bate-bola. Romano, você fala no apito final, acompanhando, né? Vocês comentaristas também da casa. Ele terminou a coletiva assim, parecia, sabe quando o pai ou a mãe, ele repete pela 10ª vez pro filho entender que ele precisa entender que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, e ele fala, ó, isso pode acontecer, o torcedor tem que entender. Ele falou assim, gente, eu tenho um elenco grande, eu tenho um elenco de jogadores que tem capacidade de jogar no Cruzeiro. Quem me diz que eu tenho que escalar os 11 todos os jogos? Quem diz que eles vão suportar essa sequência? Quem diz que não vai ter lesão, que não vai ter cartão, que não vai ter suspensão? Eu preciso fazer algumas mudanças. Mas a gente tem culpa. A imprensa tem culpa. Porque o treinador, o Leonardo Jardim, o Cuca, o Abel Ferreira, quando às vezes ele tira um jogador por conta disso, o primeiro a bater é a gente. Não, mas fulano de tal não pode ficar fora do time. É inadmissível ele não estar jogando, ele começar no banco, sem saber se o cara tá bem fisicamente, se ele suporta jogar 90 minutos fisicamente. Então, nós também temos responsabilidade em relação a isso, e a gente precisa fazer meia-culpa. E procurar de uma vez por todas a entender que no futebol hoje não existe 11 titulares, que eles têm que jogar 70 jogos, cara. Existe uma espinha dorsal, e a partir dessa espinha dorsal, você vai montar o seu time sempre pensando no próximo jogo e no calendário. Isso é simples, é fácil, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender.